dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás. Irmão, nós estamos nos despedindo desse culto, lembrando que logo a seguir você poderá participar da nossa IBED, também não presencial. Você vai ter as orientações que nós vamos dar logo a seguir, quando encerrarmos aqui, juntamente com nossos avisos. E só lembrando duas coisas aos irmãos. Primeiro, que eu estou providenciando, com o auxílio de alguns irmãos amados, a criação de um grupo de WhatsApp para toda a igreja. E o grupo só permitirá postagens da minha parte como pastor da igreja, a fim de que os irmãos recebam muitas notícias e informações, que essa não é a intenção. Então nós vamos procurar abrir esse canal como um comunicado aos irmãos para darmos as informações que nós julgamos como sendo importantes para a igreja. Esse culto está sendo gravado e caso outros irmãos queiram assisti-lo posteriormente, poderão fazê-lo acessando esta e outras mensagens anteriores do canal do YouTube da PIB Floripa. E você também, se quiser compartilhar, dá um ok lá no Instagram, porque isso vai também abençoar outras pessoas e fazer com que elas estejam também assistindo o nosso culto. Espero você no domingo que vem, nesse nosso culto não presencial, o segundo culto dessa modalidade. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, abençoa teu povo, concede graça e misericórdia nesse tempo, que todos nós possamos ter aprendido uma vez mais que toda angústia, toda ansiedade, todo cuidado deve ser depositado aos teus pés. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja sobre o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém.
Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Estou aguardando vocês para entrar na nossa aula. E vou aguardar aqui uns minutinhos porque parece que só tem um conectado. Vou esperar entrar um pouquinho mais. Esperar vocês acessarem aí para a gente iniciar, aproveitando o momento, né? Espero que vocês tenham sido abençoados aí no culto, né? A palavra que veio para trazer conforto e consolo aos nossos corações, mas ao mesmo tempo trazer também confronto, né? Agora é hora de nós exercitarmos nossa fé. O Elton Ribeiro já está conectado. Bom dia. A Rejane também. Bom dia, Rejane. Estamos aguardando aí os irmãos, tá? O Elton e a Ana Clara. Os dois estão aí conectados. Os irmãos, tem um pequeno delay aqui, então se eu me atrapalhar aqui, não se estranhe não. Para mim é novo isso aqui, tá? Nunca fiz transmissão ao vivo assim, de vídeo, né? Sou do tempo antigo. Tem mais irmãos, MC Brothers. Quem é esse MC Brothers? Tem MC aqui. Oi, tudo bom? Glória a Deus. Quem for entrando aí vai dando um olá para a gente saber quem está ouvindo aí a transmissão. Glória a Deus. Se vocês ouvirem uns barulhos de patinha aí, é minha cachorrinha. Se eu prender ela vai latir muito, vai atrapalhar um pouco. Então eu tenho que deixar ela solta aqui, mas ela está quietinha aqui por enquanto. Tá bom? Vou dar aí mais um minutinho, tá bom, irmãos? Oi, a Betânia também já está conectada aí. A Rita. Oi, Rita, tudo bom? O MC Brothers é o Isaac. Valeu, Isaac. Uns perfis aí diferentes, né? Então a gente não conhece. Rejane. Bom dia, tá dando oi pro pessoal aí. Bom, vamos começar então. Eu queria orar com vocês para que nossa aula seja produtiva. Eu queria que vocês... o Elton está dando um retorno que o áudio e o vídeo tá muito bom. Graças a Deus, estava preocupado. Eu queria que vocês participassem também com questionamentos, tá bom? A gente vai tentar aqui responder, tá bom? Vamos orar. Pai querido, te louvo porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E graças, Senhor, por esse momento. Nós temos uma tecnologia hoje que nos permite estar juntos, mesmo, Senhor, cada um na sua casa, e podemos, Senhor, nos reunir para juntos meditarmos e aprendermos da Tua palavra. Fica conosco, Pai. Nesse momento em que o mundo está, Pai, é muito importante nós termos condições de levar a Tua palavra, de evangelizar as pessoas, de levar o Teu nome. As pessoas precisam saber que Jesus Cristo é a solução, é essa segurança que nós temos nessa hora difícil. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Legal. Irmãos, eu queria aproveitar, dar contar uma experiência, rapidinho. Ontem, a minha esposa recebeu uma mensagem desconhecida no WhatsApp de uma pessoa que ela não tem no perfil, no registro dela. E essa pessoa, ela estava mandando um recado, né?
esse recado era sobre uma falange de espíritos. Ah, o que eu falei? Só um minutinho. Começou coisa do inimigo. Começou um barulho lá na rua, já atiçou a cachorra. Vamos lá, retomando. Uma mensagem de WhatsApp que certamente uma pessoa de fé espírita, dizendo que uma falange de espíritos iria, no período a partir das 9 da noite até as 9 da manhã, né, estar enviando cura, né, para quem colocasse um esparadrapo na marca da sua vacina, e haveria uma cura espiritual, né, uma doutrina espírita. Então, logo nós pegamos e eu mandei uma mensagem de volta para ela, né, falando de Jesus. Uma oportunidade que nós aproveitamos, de falando de Jesus para ela. Então, é sobre oportunidades que nós temos que aproveitar. Então, a cada momento, Deus nos dá oportunidade. Nós temos que estar preparados. Então, é por isso que nós, como cristãos, temos que estudar mesmo. Sermos zelosos no estudo da palavra, de meios que nós podemos transmitir. E esse é o objetivo da nossa aula, tá bom? Irmãos, eu vou começar já agora de uma maneira mais direta no conteúdo, né? Nas duas oportunidades que nós tivemos anteriormente, nós conhecemos um pouquinho alguns irmãos, eu demonstrei como na prática nós podemos evangelizar usando o método, e agora eu vou entrar justamente no conteúdo, tá? Então, vocês acompanhem aí pela apresentação, eu já mandei para vocês, né, alguns, quem teve aí curiosidade de dar uma olhada, né, não só na apresentação, mas no esboço, né, você vai ver uma relação entre o que nós estamos falando e o esboço, a sequência de esboço. Então vamos lá. Então na apresentação nós vemos aí o objetivo que nós temos do evangelismo prático, que na verdade o termo original desse curso é evangelismo explosivo. O que é evangelismo explosivo? Né? Se baseia na palavra dunamis, que Paulo usa lá no texto em Romanos, Romanos capítulo 1, quando ele diz que o evangelho é poder de Deus, né? Essa palavra poder no original é dunamis. A palavra dunamis, ela significa algo poderoso, algo que se expande. E a palavra dinamite, que nós sabemos o que é um explosivo, né, ela deriva dessa palavra dunamis. Então, o evangelho é poder de Deus, né, ele se expande com poder para a salvação. Então, a nossa mensagem é poderosa, né, ela tem um poder de transformação. Então, qual é o objetivo? É preparar os membros da PIB para atuar nos ministérios. Você pode estar ligado a alguns ministérios na igreja. Por exemplo, ali na recepção, como tem alguns irmãos, estar no Ministério do Louvor, no Ministério Infantil, vamos lá, outro Ministério do Ensino. Mas, em qualquer ministério, a finalidade dele é evangelizar, é levar a palavra do Senhor. Então, é evangelizar com segurança e inteligência, né? Isso é importante, você ter segurança e inteligência. E tornar o evangelismo pessoal um estilo de vida. Ou seja, você ser naturalmente uma pessoa que evangeliza no seu dia a dia. Não sendo uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente, mas não. Você consegue identificar a oportunidade, o momento ideal de um relacionamento, numa conversa informal, você consegue evangelizar, passar a palavra para alguém. É diferente
quando nós dizemos assim, eu evangelizo com as minhas ações, eu evangelizo com o meu testemunho. Ótimo, isso aí é importante. O nosso testemunho ele tem que bater. Mas eu tenho que ter um preparo, eu tenho que ter uma estratégia na minha cabeça já, para poder usar naquele momento, tá bom? Então esse é o objetivo desse curso. E ela está baseado em 2 perguntas, né? Então vai mudar aqui o slide, né? E ela se baseia, a nossa estratégia, em 2 perguntas chamadas perguntas de diagnóstico. Tá? Essas 2 perguntas de diagnóstico, como o próprio nome diz, diagnosticar a situação espiritual daquela pessoa. Essas 2 perguntas são chave, porque ela vai te mostrar qual é a realidade espiritual dessa pessoa, tá? Então, e essas 2 perguntas servem também para uma autoanálise espiritual, para que você faça essa autoanálise espiritual. Nós temos que olhar para essas 2 perguntas e fazê-las para nós mesmos, né? Essas perguntas elas vão servir para nosso balizamento, para que nós possamos ver que situação que nós estamos vivendo espiritualmente. E a primeira pergunta, ela vai entrar aí, tem um delay aqui para quando eu mudo a apresentação. A primeira pergunta: você já chegou a um ponto na sua vida espiritual que você pode dizer com certeza de que vai morar no céu? Você vai fazer essa pergunta para muitas pessoas, mas você tem que fazer ela para você também, né? E é uma pergunta direta e exige uma resposta direta, ou seja, é sim ou não, né? Veja, essa pergunta, eu não estou perguntando para a pessoa se ela tem religião, se ela tem algum tipo de fé, no que ela crê exatamente. Eu estou perguntando, né? Oi, gato daqui, está presente? Tudo bom? Chegou mais um. Estamos com 16 pessoas agora na sala, que legal. Então, voltando, essa pergunta, ela é direta. Ou você tem certeza ou não tem. E eu pergunto para você, você tem certeza de que se morrer vai morar no céu? A palavra de Deus já nos dá essa garantia. Não preciso morrer para saber disso. Já falei até na sala de aula, né, que a Bíblia nos ajuda a saber se nós, se morrermos, vamos para o céu ou não. Eu não preciso morrer para experimentar, já posso ter certeza em vida, né? Então, a pessoa ela vai responder sim ou não, né? E a segunda pergunta, voltando um pouquinho. A primeira pergunta, o objetivo dela é nós sabermos se a pessoa tem ou não aquilo que nós queremos oferecer para ela, né? E também, como nossa autoanálise espiritual, é saber se como é que está a nossa vida espiritual. Se eu, como crente em Jesus, como membro de uma igreja, que estou sendo ministrado na palavra, eu não tenho certeza de vida eterna, eu não tenho certeza de que vou morar no céu, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser revista. Talvez num momento que você queira conversar conosco em particular, nós podemos conversar a respeito. Ou você precisa ser evangelizado, né? Então, é muito importante
você ter essa certeza, porque a Bíblia nos garante isso. E como é que eu vou oferecer algo para alguém que eu não tenho? É um produto, eu vendo um produto e não tenho produto? Vamos fazer uma comparação meio grosseira aqui. Mas se eu vou oferecer para alguém a vida eterna, uma mensagem de vida eterna, e eu não tenho certeza, fica incoerente. E agora, a segunda pergunta, o objetivo dela já é um pouco mais aprofundado. É nós sabermos em que posição espiritual essa pessoa está. Porque mesmo que essa pessoa não tenha uma vida espiritual, ela tem uma posição espiritual. Quando na primeira pergunta você não consegue dizer, mais ou menos, eu tenho mais ou menos certeza, não existe. Se não tem certeza, é não. Na segunda pergunta, ela pode dizer várias coisas. Né? Mas como eu já tenho uma experiência com essa estratégia, 90% das pessoas dão uma resposta muito parecida, que é baseado nas suas obras. Ou que, para que alguém vá para o céu, precisa praticar boas obras, precisa fazer por merecer, precisa fazer algo que a habilite, um currículo. Né? Então a segunda pergunta é, suponhamos que você chegasse diante de Deus e ele lhe perguntasse, por que deveria deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Que resposta seria satisfatória para Deus? Então, irmãos, nós temos uma cosmovisão cristã. Nós sabemos a resposta. Né? Eu responderia, se Deus me perguntasse isso, eu responderia, Senhor, eu sou pecador e mereço o inferno. Mas eu creio que Jesus Cristo tomou o meu lugar, pagou a pena que era minha pelos meus pecados. E, através disso, ele me tornou justo, ele me tornou justificado. E eu, agora, sou salvo pela sua graça. Eu não mereço nada. O Senhor me dá isso com graça, pelo seu amor, a sua graça ilimitada, maravilhosa, poderosa. Isso que eu responderia hoje, porque eu sei, eu conheço a palavra de Deus. É uma resposta bem mais aprofundada, né? E eu espero que vocês tenham essa mesma, essa mesma fé. Mas quando você faz essa pergunta para alguém que não tem conhecimento da graça de Deus, né? E eu acho que como eu no passado, ou como todos vocês, alguns no passado não tinham esse conhecimento, na nossa cabeça eu tinha que ter boas ações, eu tinha que ser uma pessoa cumpridora das leis, diante da sociedade aceitável, né, para poder merecer o céu. Então, a gente acha que é por merecimento. E nós não merecemos. Né? Nós temos o céu porque Deus quis nos dar o céu por sua graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom presente. Entendeu? Então, isso é claro nas Escrituras. Isso é claro para que nós possamos ter essa segurança. Eu acordo de manhã e eu agradeço, Senhor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia. Continuo sendo pecador? Sim, mas a minha diferença do que possa haver na vida de outra pessoa que não recebeu a graça de Deus é que eu sou um pecador arrependido,
e consciente da graça de Deus. Quem está lá no mundo ainda não se arrependeu e com isso não entende a graça. É a única diferença, porque continuamos iguais, não somos melhores nem piores, não recebemos uma capa protetora de que agora nós não pecamos mais, que somos super crentes, continuamos devedores sempre da graça de Deus. Então a nossa estratégia se baseia nessas duas perguntas. A primeira mostra se nós temos, se a pessoa tem, ou se nós temos aquilo que a Bíblia quer nos oferecer, que é a vida eterna. E a segunda, ela tem por objetivo saber no que a pessoa crê, coloca sua fé ou coloca sua confiança. Né? Então são perguntas de diagnóstico, perguntas que vão nos dar respostas. Por isso a gente tem que saber interpretá-las. Né? Você pode usar essas perguntas fora do contexto da estratégia do evangelismo prático ou explosivo? Pode. Né? Você consciente das duas perguntas, você pode fazer, você vai ter esse diagnóstico. Só que ela está dentro de uma linha de pensamento que na introdução, antes das perguntas, você conheceu a vida secular da pessoa, você falou do propósito da sua igreja, que nós vamos estudar isso daqui a, se der hoje ou não, mas nas próximas aulas. Antes disso, você deu o seu testemunho pessoal, que é uma coisa, um tópico muito importante. Né? O testemunho, ele vai nos dar, como vou dizer, colocar sal na boca do cavalo. Né? A Vanessa e o Humberto presentes. Opa, legal, bem-vindos. Né? Eu queria saber quem é o gato daqui, que o perfil dele não dá, é o gatinho do Shrek, com essa carinha bonitinha. Eu queria saber quem é o gato daqui. Depois fala quem é, tá bom? Então, irmãos, essas duas perguntas, você tem que conhecer da... Vamos lá. Mudei o slide aqui. Nós vamos fazer uma análise rapidinha aqui. Eu queria que vocês participassem agora. Né? Uma análise em classe. Eu acredito que vocês já tenham tido experiências de evangelismo pessoal. Né? E eu quero definir aqui evangelismo, tá? Evangelismo, no nosso caso aqui, é apresentar o plano de salvação e buscar uma decisão. Tá? Então, eu queria fazer uma análise. Né? Gostaria... Ó, o gato daqui é a Esther e o Fernando. Legal. Valeu. Coloquei aqui duas coisas para que vocês compartilhassem. Rapidinho. Tá? Qual foi o sentimento, se você puder em duas palavrinhas, qual foi o sentimento que você teve ali, naquele momento que você conseguiu apresentar o plano de salvação e tentou buscar uma decisão da pessoa? Qual foi o sentimento? Tá? E também, em duas palavrinhas, só para a gente comentar rapidinho, qual foi a tua dificuldade? Qual foi a tua maior dificuldade? Né? Ou seja, sentimento, o que você sentiu? E qual foi a tua dificuldade? O que você achou mais difícil? Então, estou esperando aí que vocês vão interagindo. Né? Então, voltando. Experiência de evangelismo pessoal, definindo o evangelismo. Não é aquela conversa, Jesus é bom, eu vou na igreja. Não, é você apresentou o plano de salvação, conseguiu apresentar e buscou uma decisão. Isso, definindo isso. Sentimento e a dificuldade. Vamos lá, gente? Esperando. Enquanto isso, né, eu vou já preparar aqui uma outra coisa.
Vamos lá, gente. Ninguém até agora mandou. Então, o Isaac, né? MC Brothers é o Isaac. O Isaac disse que ele sentiu alegria pela oportunidade. Legal. Isso realmente é algo que no nosso coração a gente sente muito, é alegria. E a dificuldade foi fazer a pessoa ficar focada. Legal isso aí. É um ponto em que nós, com a nossa estratégia, nós vamos conseguir superar isso, viu, Isaac? Se você treinar bastante aquilo que nós vamos passar para vocês, vocês vão conseguir manter o foco, né? Nós vamos, vocês vão ver que não vai haver dispersão. Você tem uma estratégia e você segue ela. O Vitor também disse que a alegria, legal. E a dificuldade foi que as pessoas de convivência, pessoas que vocês conhecem muito, né? A Esther ou o Fernando, né, que eu colocou aqui, o mais difícil tem sido as barreiras que a própria pessoa põe para que o assunto não se aprofunde quando ela não quer ouvir a palavra, certo? E aí a gente tem que vencer com oração, né? O Elton, ele disse o seguinte, que o sentimento foi alegria e alívio. Alívio, depois especifica melhor esse alívio. E dificuldade, vergonha e timidez. Joia, a gente sente mesmo, viu, Elton? No primeiro momento, a timidez. Mas como a proposta nossa é treino, o treino leva a você perder essa vergonha e timidez. Você sente segurança, né? Porque você sabe para onde você está indo, para onde você está levando a pessoa a pensar. Não é manipulação, mas você tem um direcionamento e você também vai saber como lidar com objeções, tá? Irmãos, vamos mandando aí, quem quiser mandar, né? Agradeço aí quem já participou. A Eusa, a Eusa, minha cunhada lá de São Paulo, está participando aqui. O sentimento dela, felicidade, a dificuldade, falar de forma fácil com entendimento. Também você vai conseguir com a estratégia. A Rita, ela não teve essa experiência ainda, mas fez pessoas reverem sua vida, e isso me trouxe uma melancolia feliz, pois Deus é muito grandioso e maravilhoso. Legal, Rita. O importante agora é você aprender e colocar em prática. Rejane, as pessoas da família são mais resistentes. Realmente, profeta às vezes de casa não tem muita voz, mas Deus pode te usar com pessoas que não é da sua família. O Elton também o Elton dizendo alívio porque ele se sentia culpado pelas pessoas próximas que ainda não falou. Irmãos, realmente, que seja algo, um sentimento de urgência, que nós temos que evangelizar. Ele tem o MC Brothers é o Isaac. Tem uma dúvida, não tem a ver com o assunto, pois tem um plano, depois de terminar o programa, depois de terminar o quê? De programar o meu jogo, fazer um jogo usando Minecraft e suas ferramentas para evangelismo. Ô Isaac, depois a gente conversa então um particular que eu não entendi, tá? O Vitor, né? Humberto e Vanessa. Na dificuldade, antes fazia tudo errado, agora tentando fazer o que é certo. É tido muitas vezes como fanático ou louco. Também vamos tentar aí dar um direcionamento com relação a isso. O Isaac colocou aqui, 100 milhões de pessoas jogam um jogo todo mês, então o Minecraft pode ser uma ferramenta poderosa para isso. Eu queria perguntar se tem alguma dica. Olha, Isaac, falar a verdade, de videogame eu entendo nada. Nunca gostei de videogame, pra você ter uma ideia. Mas você pode me explicar melhor, né? De repente a gente pensa numa estratégia e depois passa pro grupo, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Obrigado mais uma vez pelas participações. Agora vamos à prática. Vamos começar a praticar algumas coisas. Primeiro,
Comece a pensar em quem você poderá aplicar essa estratégia. Comece a orar por essa pessoa. Coloque alguém como teu alvo. Não é? Você precisa ter um alvo. Pode ser da família, pode ser do trabalho, pode ser da escola. O importante é você começar a orar por essa pessoa e pedir a oportunidade a Deus. Segundo, prepare-se para estudar bastante e memorizar o esboço. Eu esqueci até de colocar aqui o esboço para a gente acompanhar, mas eu mandei o esboço para vocês e eu queria que vocês começassem a memorizar aquele esboço. E memorizar é decoreba mesmo, né? É decorar. Ali, a introdução, palavra por palavra. Então tá lá, introdução, vida secular do visitado. Né? Sua vida religiosa, nossa igreja, testemunho pessoal da igreja. Né? Aquela sequência, palavra por palavra, você tem que ter aquilo na cabeça. Para que você possa, aquilo é um norte, está na tua cabeça. E o treinamento sem prática é infrutífero, nós temos que treinar. O treinamento é importante. Como eu era judoca, né, a gente costumava ouvir do professor que o campeonato você ganha no treinamento. Porque lá no campeonato você vai fazer o que você fez no treinamento. Se você não treinar, você na hora não vai conseguir fazer. E o primeiro passo é memorizar o esboço. Por que memorizar? Mesmo que você não saiba o que significa vida secular do visitado. Nós vamos explicar passo a passo o esboço. Aí você vai, isso quer dizer isso. Né? Aí cada ilustração, cada versículo colocado no ponto certo. Então, você vai entendendo a ponto que você vai memorizando. Então, eu quero, por enquanto, que você memorize a introdução. Né? E uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês. Para quem está fazendo o curso, é o casal está fazendo o curso. Então, você toma um do outro. Lembra lá, não sei se isso é da minha época, às vezes a gente vê que hoje não se pratica mais isso. Mas a minha mãe, quando era menor, mais novinha, na escola, ela tomava ponto da gente, da matéria. Né? Fazia pergunta e se a gente tinha decorado a matéria. Então faça isso, o esposo com a esposa, um toma o ponto do outro. Né? E se você está sozinho, olha no espelho e você toma o ponto de você mesmo, olhando no espelho. Funciona, viu? Até profissionalmente eu já fiz isso. Né? Quando eu tinha que decorar, eu era propagandista de laboratório farmacêutico, eu tinha que decorar a apresentação para o médico. E eu ficava lá na frente do espelho treinando. Funciona, tá bom? Então, nós temos que praticar, nós temos que agora estudar. Eu vou pular esse texto aqui. O Elton está dando uma dica aqui para o Isaac, né? Fazer amizade pelo jogo e na conversa privada você pode falar com a pessoa e explicar o plano. Legal. Um falando para o outro que conhece do jogo, eu não conheço. Meus queridos, o que nós vamos agora entrar? Eu pulei aqui esse texto de Colossenses. Se você quiser saber o que significa esse texto, dá uma olhadinha no canal. Eu gravei um vídeo falando sobre o que Deus me falou sobre esse texto, tá? Começando a treinar a introdução. Deixa eu ver a hora aqui. Estamos caminhando. Queridos, a introdução ela é muito importante. Eu coloquei aqui começando a decolagem. Se você conversar com alguém que já teve aula de pilotagem de avião, o que ele vai dizer quais são as etapas mais difíceis? É quando você
precisa decolar, né? Você decola. E depois na aterrissagem. Porque manter o avião em voo não é difícil. Então, a introdução é começar a decolar. É um pouco mais difícil você aprender a decolar. A introdução, ela é o início dessa conversa. Então, por isso que tem lá o primeiro ponto da introdução. Vida secular do visitado. Né? O que você vai fazer? Conversar sobre a vida da pessoa. Primeira coisa que nós temos que fazer é conversar, bater um papo, conhecer a pessoa. Né? Se você já conhece, legal, você já está com a primeira etapa já está mais ou menos encaminhada. Mas vamos supor que, como já pode acontecer, é a primeira vez que você está com essa pessoa. Né? E eu já visitei muitas pessoas em sua residência. Então, eu comecei a observar, por exemplo, a forma da pessoa vestir, a decoração da casa. Claro, de maneira discreta, tá? Não vamos chegar, não, de maneira discreta. Coisas assim do tipo um quadro, até a questão, por exemplo, de um símbolo de um time de futebol, de repente você descobre uma afinidade, né? Então são detalhes que podem te dar informações sobre a vida da pessoa também. Faça isso de forma discreta, né? E a ideia é quebrar o gelo para procurar temas e assuntos em comum com a pessoa. Então conversa com ela sobre esses temas, sobre esses assuntos. Você tem que ganhar, a primeira coisa, a amizade. Porque mesmo que essa pessoa não aceite Jesus, se nós formos apresentar o Evangelho, a ideia é você continuar amigo dela. Você pode continuar vivendo uma amizade. Disso pode nascer uma grande amizade. Não é exatamente isso que nós queremos. Mas pensa um pouquinho. Você criando uma amizade, você vai criar relacionamento, essa pessoa vai ver na tua vida tudo aquilo que você falou. Tudo aquilo que você falou vai ter mais sentido para essa pessoa. Então, o evangelismo não é só você despejar um monte de informação sobre Jesus, mas criar relacionamento. Tá? Então, eu gostaria que você pensasse nisso. Em primeiro lugar, essa pessoa, eu quero ter um relacionamento com ela. De amizade, claro. Pode ser, em outros casos, que você cria um relacionamento mais profundo. No caso, eu com a minha esposa, ela me ganhou para Jesus. Ganhou para ela e para Jesus também. Mas essas são outras coisas. Né? Agora, quando ouvimos a pessoa, ganhamos o direito de falar. Né? Então, quando você tem um ouvido para emprestar para a pessoa, você também vai ter o seu momento de falar. E é nesse momento que você vai conseguir falar do Evangelho. Então, veja quanta coisa interessante. Então, quando você olha lá no esboço, vida secular do visitado, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Conversar, bater papo, né, entender. Né? Então, nós temos que perder um pouco a timidez, né? E levar essa pessoa, né? Você vai levando esse assunto, essa conversa para aquilo que você quer. Vamos mudar o slide aqui para a gente ir em frente.
Bom, sua vida religiosa, é o próximo ponto. Se você olhar lá no esboço, você vai ver sua experiência religiosa, sua vida religiosa. Se você percebe na tua conversa que essa pessoa é uma pessoa religiosa, religiosa no sentido de que ela abraça alguma fé. Bom dia, Rosali. Estamos aqui. Estamos na aula. Rosali entrando na sala. Quando você percebe que essa pessoa ela tem uma experiência religiosa, então você deixa ela falar um pouquinho sobre isso, né? Nesse ponto queremos descobrir qual a religião dela, ou pelo menos ela professa, se ela frequenta alguma igreja ou o lugar de culto, né? É importante você saber um pouquinho sobre essa vida religiosa dela. E aí vai uma dica. Eu gosto muito de apologética. O que é apologética? É defesa da fé, né? Eu gosto muito de conhecer um pouco as doutrinas das outras religiões para comparar com a palavra de Deus, para que eu tenha argumento para poder até utilizar no momento adequado. Mas não é obrigatório, tá, queridos? E mais ou menos, o que acontece? Você vê que a grande maioria da população brasileira, ela se confessa católica, algumas ainda dizem não praticante, então, mas é muito provável que ela tenha também um pé no espiritismo kardecista ou na Umbanda e no Candomblé, tá? Porque aí é um sincretismo religioso muito forte. Se a pessoa, por exemplo, é mórmon, isso não vai acontecer. Se ela é testemunha de Jeová, também não vai acontecer. Se ela é adventista, também não vai acontecer. Não vai haver essa mistura. Mas se a pessoa se professa católica, ela vai ter ou fé na doutrina católica, né? Ou também uma crença espírita, tá? E aqui em Florianópolis, como eu sou de São Paulo, irmãos, eu não via com tanta frequência, mas aqui em Florianópolis é muito local de culto espírita, conhecido como espiritismo kardecista, né? É muito forte essa fé aqui na nossa cidade. Então, é legal você conhecer um pouquinho. Eu, como antes de me converter, eu tinha uma raiz católica e também umbandista, espírita também, kardecista, né? Além disso, estudei sobre isso, dei aula há muitos anos sobre isso no seminário. Então, a gente tem uma ferramenta. Mas o objetivo não é ficar comparando, tá, irmãos? O objetivo não é você fazer um debate religioso. O objetivo é você apenas saber a cosmovisão dessa pessoa, no que ela crê. Porque você vai passar o evangelho. O evangelho é aquilo. Você não vai adaptar a mensagem conforme a fé dessa pessoa. Você vai usar a estratégia igualmente. Depois pode ser que haja perguntas específicas e aí seria bom você ter alguma argumentação. Mas também não é nenhuma vergonha você dizer que, olha, eu não conheço muito bem a sua fé para comparar biblicamente, mas eu vou procurar saber e te trago a resposta. Não é vergonha isso, viu, irmãos? É sinal de humildade, sinal de que você está interessado, né? E você pode pedir ajuda para mim, pode pedir ajuda para algum outro pastor, para que nós possamos ajudar você a evangelizar essa pessoa, tá bom? A Rosali está ressaltando isso, que é muito importante, de verdade, conhecer o que as demais religiões creem. Os católicos acreditam que as imagens são uma lembrança, mas eu não acredito. O Isaac fala.
Realmente eles falam isso, eles não se dizem exatamente idólatras, né? Mas são representações, né? Mas o problema maior, irmãos, disso é o coração, né? Saiu do coração, automaticamente essas coisas caem por terra, tá? Por experiência própria dentro da minha vida e da família, tá? Bom, então experiência religiosa é isso. É você apenas conhecer o que essa pessoa crê, e não é para entrar em debate religioso, é para entender a visão dessa pessoa, tá? A visão de mundo dela. O próximo ponto, sua experiência religiosa, olha no esboço aí. A Rita tá, só um parênteses, a Rita está dizendo que quando ela teve câncer, Rita, nem sabia que você teve câncer, graças a Deus deve estar curado. Quando eu tive câncer, fiquei 6 anos no espiritismo, mas nunca encontrei a paz que Deus me dá hoje. Amém, glória a Deus, né? Porque realmente a única paz que a gente encontra, como foi ministrado hoje, é ter Cristo, né? Cristo é a nossa paz. Glória a Deus, Rita. Vamos saber. O próximo ponto do esboço, se você olhar aí, é nossa igreja. Por que está esse nossa igreja? Porque aqui nós definimos para a pessoa o propósito da nossa igreja. O propósito da nossa igreja. E eu faço uma pergunta e queria que vocês rapidinho respondessem aí. Como você definiria o propósito da nossa igreja? Rapidinho. Poucas palavras. Vou esperar aqui a resposta de vocês. Vamos lá, gente, estou esperando. O Isaac disse ser um só corpo. Legal. O Isaac disse ser um só corpo. O que vocês acham aí, gente? Vamos lá. Qual o propósito da nossa igreja, da PIB Floripa? Rosali, evangelizar e discipular, servir e adorar. A Rejane, fortalecer a relação vertical com Deus para alargar as relações horizontais como igreja. O gato daqui, que é o gato daqui, que é a Estéreo Fernando. Eu tenho que lembrar aqui, gente, não gravei os seus. O gato daqui diz conduzir famílias e pessoas da comunidade ao propósito de Deus. Legal. O Etevaldo, ser uma igreja que influencie e faça diferença na sociedade que está inserida. Alex, legal, acolher e cuidar. Marileia, cultuar a Deus. Legal. Gente, tudo isso está certo, tá? Você está perguntando na live, tem 30 segundos de atraso. Tá, 30 segundos de delay. Tá certo, obrigado aí. Eu não estava sabendo qual é o tempo. Mas vamos lá. Irmãos, o propósito da nossa igreja, não é? Nessa estratégia que nós estamos utilizando aqui. Deixa eu ver, alguém mandou no WhatsApp aqui alguma coisa. A Maria Regina, manda aqui pelo WhatsApp. Levar maior número de pessoas a Cristo. Legal. Como que nós vamos definir isso na nossa estratégia? Tudo que vocês falaram está tudo certo.
Mas se vocês falar isso para as pessoas lá fora, lembra do evangeliquez? Então, o propósito de nossa igreja, anota aí nessa estratégia, tá? É mostrar para as pessoas como elas podem ter a vida eterna. É esse o propósito. Dentro da nossa estratégia. É contar para as pessoas como elas podem ter a vida eterna. Simples. Isso está inserido em muitas coisas. Acolher e cuidar, por exemplo, que o Alex colocou. Nós vamos fazer isso. Nós vamos cultuar a Deus, como a Marileia falou. Vamos juntos. Mas dentro da nossa estratégia. Para que as pessoas possam estar ali à vontade conosco, é mostrar para as pessoas como ela pode ter a vida eterna. Tá? Aí tem um ponto importante que eu coloquei aqui. Se a pessoa já visitou a PIB, nós queremos saber qual foi a sua impressão. Vamos supor que essa pessoa que está visitando, ou que você está falando de Jesus, você levou na igreja. E aí o que eu bato sempre na tecla, o culto da nossa igreja tem que ser um culto marcante, um culto significativo, um culto de acolhimento, um culto em que a pessoa se sinta acolhida e amada. Por quê? Porque quando você vai visitar alguém que já visitou a nossa igreja, a forma que ela viu o culto já vai facilitar o nosso trabalho ou dificultar. Já pensou, por exemplo, se uma pessoa vai na PIB, ninguém dá atenção para ela, ninguém a cumprimenta, é um culto sem propósito, não é marcante em nada, é algo mecânico, algo automático. Isso vai criar o quê? Barreiras. A pessoa não vai se sentir aberta para nada, para receber a nossa mensagem. Por isso, quando nós estamos ali, aí cada um de vocês está ali no culto, você deve cultuar ao Senhor com muita alegria, com muito fervor, com alegria no seu coração. E porque eu já vi pessoas falando para mim ali, que estavam ali, eu estava ali cultuando a Deus, ela estava do meu lado. Olhou para mim e disse: olha, irmão, a forma que você estava ali louvando a Deus me marcou. Eu não estava nem prestando atenção se tinha alguém do meu lado ou não. Claro, tinha pessoas do meu lado, mas eu não estava prestando atenção nelas. Eu estava focado no trono, eu estava lá focado na adoração. E as pessoas estavam me olhando. Então, quando as pessoas estão na igreja, é visitante, e ela não tem uma experiência com Jesus ainda, ela fica olhando sim as reações, as nossas reações. Então eu costumo dizer que o nosso culto na igreja tem que ser um culto marcante, um culto de expressão, um culto significativo, porque isso vai ajudar muito na hora de evangelizar. Valeu, queridos? Eu não sei até que hora para ir à aula. Rosali, se pode me dizer aí se estiver na sala ainda, né? Senão eu avanço ou não. Ou pergunto para vocês o que vocês acharam dessa primeira experiência, o que vocês aprenderam, ou se ficou alguma dúvida, né? Que já estamos aqui com quase 1 hora de aula. E eu não quero me alongar muito. Tá? Voltando um pouquinho na experiência religiosa, enquanto eu espero aqui a 10 horas, vai até 10 horas, Rosali? Começou às 10. Vai até que hora? 1 hora?
voltando um pouquinho à experiência religiosa, né? Eu esqueci de falar, é 1 hora de aula. Então, só voltando um pouquinho na experiência religiosa, existe hoje também um grande número de pessoas que se confessam ateus, né? Não creem em Deus. Obrigado aí, o pessoal, foi boa a primeira vez. Legal, obrigado. Então, como fazer isso? Se a pessoa não crê em Deus, não crê na Bíblia, ela não vai querer ouvir. Nós vamos ter 11 horas, Rosali, obrigado. 1 hora é bom. Nós vamos ter um momento de responder isso, tá? Não fiquem preocupados. Nós vamos usar uma estratégia para falar com ateus, tá? É uma estratégia que funciona também. Os irmãos estão falando, depois vai me explicar por que o gato daqui. Tá joia? Tem um propósito sim, tá? O ateu, nós temos uma estratégia para falar com ele. E eu vou explicar isso para vocês como fazer. Nós vamos usar uma estratégia para que ele possa ouvir, pelo menos aquilo que nós queremos falar. Depois o Espírito Santo que vai agir. Tá bom, gente? Então eu vou fechar por enquanto até aqui. Então nós falamos da introdução, vida secular do visitado, sua experiência religiosa, nossa igreja. Olha lá no esboço, vai ver que são os 3 primeiros pontos. Então, olhando agora ali, você sabe o que significa cada uma desses tópicos. E sabendo esses tópicos, você agora já pode facilitar na tua memorização, tá bom? Então, importante você conhecer a pessoa, ter ali um momento de ouvir bastante, tentar descobrir a experiência religiosa para entender a visão de mundo dele. E o propósito da nossa igreja, dentro da estratégia, é ajudar as pessoas a saber que podem ter a vida eterna. Mostrar para as pessoas que elas podem ter a vida eterna. Tá bom? Amados, vamos orar. Nós estamos em quarentena, isolamento social, que vai se estender ainda por mais uma semana. Mas a gente quer manter contato. Então tem o grupo do WhatsApp, pode perguntar. Se alguém quiser também conversar sobre questão apologética, por exemplo, eu me coloco à disposição. Eu dei aula dessa matéria muitos anos no seminário, então a gente tem uma certa experiência, então eu me coloco à disposição, tá bom? Vamos manter esse contato, orando, fique ligado nas mídias da PIB, e nós vamos orar agora. Queria pedir para que o Senhor continue sustentando vocês. E nós temos planos para o futuro com relação a evangelismo, tá, irmãos? Nós vamos criar um grupo de discipulado só para evangelismo e temos como nos aprofundar mais ainda. Então, vai orando. Se você realmente tem no seu coração, eu quero ser alguém que evangelize como estilo de vida, e perder, vergonha, timidez, ter segurança. Irmãos, exige esforço, não é da noite para o dia não, tá? Exige esforço, mas que Deus possa tocar no teu coração, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado, Senhor, por essa experiência nova na minha vida, nunca tinha feito isso. Espero, Pai, que tenha alcançado os objetivos. Mas eu oro pelos meus irmãos, pelos meus alunos, e peço, Senhor, que eles tenham a cada dia ali a companhia do Teu Espírito Santo, os fortalecendo, os ajudando, os levando a uma comunhão maior com o Senhor, com a família. Que, ó Deus, esses momentos possam estreitar os laços familiares, Pai. O Senhor sabe usar cada situação para o bem daqueles que Te amam. Como diz a Tua palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu peço pelos meus irmãos, Pai, peço que o Senhor abençoe as famílias. Senhor, também entrega a nossa nação, entrega a nossa cidade nas Tuas mãos. Senhor, que
essa pandemia, ela possa ser ali aplacada pelo Senhor. O Senhor tem todo o poder, mas o Senhor usa essa situação para algo. Eu creio que o Senhor está sempre no controle. Obrigado, Pai. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Vou encerrar a transmissão. Vai ficar gravado lá. Quem quiser depois rever, tá? E Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Desculpa alguma falha, Vamos tentar melhorar, depois a gente vai ver o feedback aí dos irmãos, ver com o pessoal da técnica da comunicação e nós vamos seguir em frente aí no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.